Quer aprender tudo sobre a queima da cerâmica? A queima da cerâmica é uma etapa super importante, é ela que vai dar vida à sua peça, a uma peça que você modelou, criou ali com todo carinho. Sem a queima, nada feito, a peça fica inutilizada. Então a queima é super importante. Entender o processo da queima para você evitar erro, evitar perder peças, é super importante. Então eu vou te contar aqui tudo sobre a queima para que você domine essa arte. Então a queima ela tem o poder, né, de transformar a argila, essa massa cerâmica que a gente modelou, cuidou, esperou secar, depois deu o acabamento, e aí a gente vai colocar ela no forno, queimar a temperatura adequada, com uma curva de queima adequada, para que ela se torne uma peça cerâmica e possa ser finalmente esmaltada, usada ali técnicas de pintura, para que ela se torne uma peça utilitária. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Bom, primeiro a gente precisa entender que a cerâmica não basta a gente ir lá modelar ela e deixar ela ao léu, vamos se dizer, né? A gente precisa sim modelar a peça, esperar ela secar um pouquinho antes de dar o acabamento. Tá vendo que ela tá sem acabamento? A gente tem que esperar ela chegar num ponto um pouco mais firme como essa, que eu consigo já dar o acabamento sem estragar, sem perder a forma da peça. Então, nesse ponto, eu vou começar a dar o acabamento. Ela está num ponto de couro aqui, que eu consigo manuseá-la sem estragar. Então, eu vou dar o acabamento da minha peça. E depois disso, eu vou deixar ela secando lá com todo o cuidado. Cada peça tem a sua particularidade. Essa, por exemplo, eu coloco um peso em cima para ela secar. A gente tem cuidado de colocar um tecido para absorver a água dessa argila. Então, cada peça tem uma maneira correta de se fazer a secagem. Mas aqui, é claro, eu não vou conseguir explicar. Eu explico isso no meu curso de modelagem. Aí a gente ensina como secar cada peça para evitar que o prato empene, para evitar que entorte, que rache, que trinque. Mas aqui eu só vou pincelar para vocês porque o nosso assunto aqui é a queima. Então a peça estando aqui, ó, nesse ponto de osso que a gente fala, totalmente seca, tá vendo? Ela já eliminou a água que era possível ela eliminar naturalmente, ela já eliminou e ela já está no ponto de ir para o forno agora. E aí, então, vamos conversar sobre o forno. Eu vou mostrar ainda nessa aula para vocês como eu monto o forno, como eu coloco as peças no forno. Não vou te garantir que é a maneira certa ou a maneira errada. Cada ceramista arruma de um jeito. Eu já tentei de várias maneiras, já tentei empilhar os pratinhos, já tentei de várias formas e algumas não deram muito certo. O prato saía com defeito, ele ficava bambo quando a gente mexia assim na mesa e não é bacana. Então eu aprendi como eu tenho que queimar as peças aqui segundo a minha experiência, tá? Então eu vou ensinar e mostrar para vocês lá, eu montando o forno, vou ensinar desmontando o forno, vou mostrar montando um forno de esmalte para queima em alta temperatura, vou ensinar desmontando e quais as etapas importantes. Mas agora eu vou dar uma pincelada aqui na parte teórica para vocês. No processo de queima, a cerâmica, ela vai se transformar, essa peça vai se transformar em um biscoito, para depois a gente esmaltar. Essa peça aqui, ela ainda tem bastante água aqui na sua composição. Quando ela for ao forno, ela ainda vai eliminar muita água. Então, por isso que a gente programa o nosso forno para ele ir aumentando de temperatura gradativamente, em uma velocidade que não seja muito agressiva para a nossa argila, para a nossa massa cerâmica. Então, a gente vai
programar o nosso forno com uma curva de queima. Essa curva não vai ser muito elevada, muito íngreme, para justamente não agredir a nossa peça. Então eu vou mostrar qual a curva de queima que eu queimo aqui os meus biscoitos. É importante que a gente faça essa curva de queima adequada para que a gente tenha um resultado final bem bacana, porque as pessoas vão comprar uma, vão comprar duas e vão comprar sempre as suas peças, se você, no caso, vende biscoito. Por quê? Um biscoito bem queimado, ele é maravilhoso para se pintar, para se esmaltar, para você colocar aqui as suas técnicas. Por quê? Um biscoito bem queimado, ele vai ser poroso o suficiente para receber o esmalte ou o corante, o pigmento, o óxido, o que você estiver aplicando aqui, ele vai ser poroso o suficiente para receber esse material e dar um bom resultado após a queima. Isso é bem bacana de se falar. Porque a gente quer peças que depois de esmaltadas e queimadas, elas fiquem perfeitas, assim como essa, tá vendo? Não tem nenhum defeitinho. E para garantir isso, a gente precisa de um biscoito bem adequado a receber essa esmaltação, essa técnica de pintura. Então, quando um biscoito está queimado na temperatura ideal, na curva de queima ideal, ele vai permitir que você aplique a sua pintura e o pincel deslize bem, a tinta não escorra e não crie borrões, porque ele está poroso o suficiente para receber essa sua esmaltação. Mas, por um outro lado, ele não está excessivamente poroso, porque se ele estiver excessivamente poroso, ele vai chupar muito esmalte, vai ter uma sobrecarga de esmalte e na hora que você levar ao forno, você pode ter uma peça com retração, você pode ter uma peça com defeitos na esmaltação, com sobrecarga de esmalte. Então, isso pode acontecer e é por conta do biscoito mal queimado. Também há o inconveniente de um biscoito mal queimado, se ele estiver muito poroso, ele vai chupar tanto material que você vai gastar esmalte em excesso, corante em excesso, e a peça vai logicamente ficar mais cara, porque você gastou muito material. Então, tá vendo como uma pequena coisa que talvez você não dê tanta importância é extremamente importante, a queima? Pois é. E para garantir que você vai levar a sua peça ao forno e que ela vai sair sem nenhuma trinca, sem nenhuma rachadura, sem nenhum defeito ali, né? Então, que ela vai estar queimada e vai estar com a porosidade ideal para que você aplique as suas técnicas de pintura. Então, tudo isso vai depender da sua queima bem feita, bem programada ali no seu forno, com os patamares adequados, com a curva de queima adequada, para que isso aconteça. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre o tempo que a gente passa a queimar esses biscoitos, né? Quando a nossa peça vai virar um biscoito. Quanto tempo ele fica no forno? Aqui no ateliê, ele fica por 8 horas queimando. O meu forno é elétrico, eu vou depois mostrar para vocês, com abertura frontal, e eu vou mostrar como que eu programo, mas a minha programação ele demora 8 horas para ser queimado. Essas 8 horas, nos primeiros 300 graus, ele vai subir bem devagarzinho, 1,2 graus por minuto. Ele vai subir bem devagar durante esses 300 graus primeiros da peça, para que ela não sofra muito, que ela não perceba ali que ela está sendo queimada, sabe? Para que ela elimine toda aquela água que ainda está ali presente na composição dela. Então, o meu forno vai ficar esses 300 primeiros minutos bem devagarzinho.
Depois dos 300 graus, eu aumento um pouquinho a velocidade, ele vai lá para 2,6, eu vou elevar essa velocidade e ele vai ficar as horas restantes ali, os outros graus restantes, até atingir 980 graus, que é a temperatura que eu queimo os meus biscoitos, ele vai queimar de maneira mais rápida um pouquinho, porque aí ele já passou da primeira fase, ele já está mais aquecido, e ele pode seguir nessa temperatura um pouquinho mais elevada. Isso eu tô falando para queimar o biscoito. Depois a gente tem a queima do esmalte, que eu também vou mostrar para vocês. E aí nós temos duas opções. Tem tanto o esmalte queimado em baixa temperatura, como o esmalte queimado em alta temperatura, que eu também vou mostrar para vocês. E aí são tempos mais ou menos um pouquinho diferente, né? O forno demora um pouquinho mais para, lógico, chegar aos 1220 graus, que é o que eu queimo em alta, e demora um pouquinho menos para chegar nos 980, que é o que eu queimo em baixa temperatura. Então, isso tudo eu vou mostrar depois no forno para vocês, mas vocês saibam que também tem esse tempo de queima para ele fundir o esmalte na peça. Então, ele para fundir, ele tem que chegar a uma temperatura adequada para isso, depende do esmalte que você está usando, da temperatura que pede lá no seu rótulo, mas você vai precisar fundir esse esmalte na sua cerâmica para ela tornar uma peça utilitária, uma peça impermeabilizada. O tempo de queima aqui no ateliê das peças de baixa temperatura é em torno de 5 horas e um pouco mais para alta temperatura. Então, explicando um pouquinho o que acontece lá dentro do forno, né? Em cada temperatura e o porquê que a gente faz patamares de queima, porquê que a gente faz curvas de queima, é porque em cada temperatura existe uma reação que está acontecendo dentro do forno. Então, uma peça como essa, de 100 a 200 graus, ela vai eliminar a água física que tem presente na peça. Depois de 500 a 700 graus, ela vai perder a água química que tem na composição da sua peça e vai ocorrer ali a formação da estrutura cerâmica permanente. Depois, a 800 graus, tem a formação e a queima da matéria orgânica e a carbonização das impurezas. Depois, por final, a 980 graus, você tem um biscoito cerâmica como esse, que ainda está poroso, ainda tem os poros ali abertos para receber a vitrificação, a esmaltação, porém, ele já é uma peça firme, né? Que eliminou toda a água, que está ali queimada, prontinha para receber o próximo trabalho. E aí, na queima do esmalte, a gente tem a partir de 980 graus até 1050 as queimas de esmalte de baixa temperatura, que ocorre a vitrificação da peça. Em alta temperatura, 1200, 1220, 1240, você tem aqui também a vitrificação do esmalte de alta temperatura, onde todos os poros da argila foram fechados e o esmalte já pôde sofrer a vitrificação. Então é isso que ocorre lá dentro do forno quando ele tá fechadinho e quando a gente não vê, acontece tudo isso. Por isso que o forno, quando tá uns 500 graus, até uns 500, você sente um cheiro forte, é bom você tomar cuidado, não ficar no mesmo ambiente, porque ele tá eliminando toda aquela química ali, aquela água química. Então é bom você ter bastante cuidado, porque nessa temperatura, se você reparar, exala sim um cheiro forte do seu forno. Esse processo de queima existe algumas variáveis aqui que em um próximo vídeo, se vocês se interessarem, eu posso explanar melhor para vocês. Existem a queima oxidante, existe a queima redutora, existe a queima de Raku. Todas essas queimas e as suas diferentes particularidades levam a um efeito diferente e eu posso explicar depois cada uma para vocês porque são processos
lindos que ocorrem dentro do forno ou fora do forno, mas é um processo de queima bastante interessante, todas elas com suas particularidades, então eu volto para falar sobre elas com vocês. Agora falando um pouquinho sobre os tipos de fornos que a gente tem, né? A gente tem o forno elétrico, que é o que eu tenho e vou mostrar para vocês. Ele é o mais fácil de se manter, a gente programa ali e ele vai sozinho. Lógico, a gente tem que ter alguns cuidados, se não vai acabar a energia, se algo não vai acontecer ali, mas em geral é muito tranquilo de se operar um forno elétrico. Então, existe o forno elétrico, ele é bem fácil de se manter, cuidado só com limpeza, uma troca de uma resistência eventualmente, uma troca do termopar, mas é um forno em geral bem fácil de se cuidar, de se manusear e de se utilizar no dia a dia. Existe o forno a gás também. O forno a gás, ele permite as queimas redutoras com maiores controles ali, então ele é bacana por isso. Eu não faço queimas, muito elaboradas aqui, né, eu queimo tradicional, o meu biscoito, eu queimo o meu esmalte, então eu não preciso desse recurso a mais, mas o forno a gás tem essa vantagem. Ele é um pouco mais, difícil de se manter a temperatura ali, você tem que estar ajustando, tem que estar acompanhando mais de perto do que o forno elétrico, né, ele não é tão autônomo quanto o forno elétrico, então você tem que dispor um pouquinho mais do tempo, fazer esse acompanhamento um pouquinho mais de perto. Esse é o forno a gás. Existe o forno a lenha que, te possibilita milhares de possibilidades ali, faz uma queima muito mais tradicional, faz uma queima muito mais rústica, e é bem bacana, é bem bonito de se ver as pessoas queimando no forno a lenha, porém também ele é muito mais trabalhoso, você tem que estar ali acompanhando a queima, se forem 8 horas, às 8 horas você vai ter que estar ali em cima, porque é um processo muito manual, muito bonito também, mas é bem manual. Então, o forno a lenha é um pouco mais trabalhoso ali e requer bastante conhecimento na hora da queima. Existe também aqueles fornos que são mais alternativos, feitos em galões, feitos em barris. Então, alguns fornos mais alternativos que funcionam bem, sim, também. Lógico que demanda também um pouquinho mais de acompanhamento durante todas as horas de queima, um pouquinho mais de cuidados ali, mas também funciona. Então, existem alguns tipos que você pode escolher. Eu vou te mostrar mais o elétrico, porque é o que eu tenho aqui na Lides Casa, é o que eu trabalho no meu ateliê, e é o que eu vou mostrar montando, desmontando e todas as opções aqui para vocês, mas saibam que existem outras opções. E alguns cuidados são extremamente importantes antes de levar uma peça ao forno. O cuidado no acabamento. Não leve peças para queimar com ainda rebarbas, porque depois vai ser extremamente difícil, quase impossível de você consertar. Então, dê um bom acabamento. A gente mostra como dar o acabamento no nosso curso de modelagem. Também seque as peças por completo, não leve peças úmidas ao forno. E dependendo da peça, ela pode aparentar que está seca por fora, mas que ela está muito úmida por dentro. Então, a gente mostra, no caso de esculturas, de peças mais robustas, a gente mostra no nosso curso de modelagem como você saber realmente se a peça está seca, como você fazer uma secagem ideal da sua peça antes de levar ao forno, porque senão ela pode explodir, ela pode estourar lá dentro e pode prejudicar outras peças, inclusive nesse processo de explosão dentro do forno, e a gente não quer isso, né? Com relação a queimas de esmalte, a gente também fala muito sobre isso, que é o cuidado quando você vai esmaltar uma peça de alta temperatura, como que você faz para queimar? Porque a gente não pode pôr os suportes aqui. Então, a gente ensina a fazer a queima e a preparação ideal
dessa peça de alta temperatura no nosso curso de pintura em cerâmica. A gente também fala sobre como queimar peças de baixa temperatura, porque essas peças a gente tem que esmaltar totalmente para ela ficar impermeabilizada. Então a gente ensina como você prepara essa peça para receber o pé de galinha e queimar com perfeição. Então tudo isso é muito importante você conhecer e dominar todo esse processo. Aqui, é claro, a gente está conversando sobre a queima e eu não estou te falando como fazer a secagem, mas a secagem dessas peças é muito importante. Dentro da Academia da Cerâmica, a gente explica exatamente como secar, porque de uma cor de argila para outra, a secagem pode ser diferente. Então, é importante que você conheça todas essas informações para garantir que na hora da queima você não vai ter nenhum inconveniente, nenhum problema, que nada saia do seu controle. Então agora eu vou com vocês lá para o forno, porque eu vou montar um forno de biscoito, vou desmontar, vou montar um forno de esmalte, vou desmontar para mostrar tudo para vocês, tintim por tintim, e de lá eu vou explicando exatamente o que vocês precisam saber e ter de cuidado para ter peças perfeitas, tiradas do forno por você. Então, o primeiro forno que a gente vai montar é um forno de biscoito. Eu começo colocando os primeiros pratos. Aqui eu tenho umas peças pequenas que são apoios de colher, eu coloco uma em cima da outra. Geralmente eu coloco duas no máximo, para não ficar muito pressionada, né? Muito peso. E aí eu vou colocar as nossas torrezinhas para distanciar a prateleira uma da outra, sempre com um espacinho um pouquinho a mais do que tá o biscoito. Agora eu coloco a segunda prateleira e vou acrescentando os meus biscoitos nela. É sempre tomar cuidado, importante que fique uma distância do biscoito de baixo, que ela não fique pressionando ele. Aí eu coloco os pratos de refeição liso, eu coloco sempre eles deitados na prateleira. Eu já tentei queimar em pé, mas eles ficam tortos e eu prefiro então não correr o risco e queimá-los assim. Agora eu vou acrescentando outras pecinhas pequenas para completar os espacinhos ali. Sempre que eu tenho peças pequenas, elas são muito úteis para isso. Vou colocar novamente a nossa torrezinha para o nosso pilar, para poder separar a prateleira de cima, e vou acrescentar mais uma prateleira. Esse processo eu sigo até lá em cima, onde termina o meu forno. A quantidade de prateleiras, eu tenho 9 prateleiras, é o máximo que eu consigo colocar nesse forno. Já queimei com as 9, com carga total, ele queima super bem, não tive nenhum problema. Isso é uma coisa que você vai começar a se acostumar com o seu forno. O meu eu já fiz vários testes. Esses pratinhos quadrados de sobremesa que eu tô colocando também, se eu coloco eles de pezinho para caber mais, eles ficam tortos. Então eu prefiro queimar dessa maneira, garantir que a peça vai sair perfeita, que eu não vou atrasar o pedido para o cliente, do que eu sobrecarregar, queimar muito de uma vez no meu forno, mas ter algum problema. Tá aí, ó, nos espacinhos que eu tenho, eu tô colocando umas colherzinhas, que essa sim eu poderia queimar de outra maneira, mas como eu tenho espaço ali e não tenho o que colocar, então eu vou colocá-las dessa forma. Vou novamente colocar os nossos pilarzinhos para distanciar e para poder pôr mais prateleiras aí. Vou fazendo esse processo e vou para as próximas prateleiras.
Aqui, se você reparar, embaixo do prato de risoto, eu coloquei nos espacinhos que tinha algumas amostras de cores. São peças que elas estão esmaltadas, mas são peças bem simples que eu uso realmente só de referência para as minhas cores aqui do ateliê. Então eu acabei queimando junto. Como eu quero elas em baixa temperatura, 980, eu acabo queimando junto. E aí eu vou seguir com a colocação das minhas peças. Aqui é bacana eu mostrar para vocês que eu tô colocando algumas peças maiores, então bols, vasinhos. Tô colocando um bowl aqui cheio de pingente dentro. Ele pode sim ser queimado, os pingentes não precisa estar arrumadinho, pode ser somente colocado lá. E esse prato de sobremesa, que ele é mais orgânico, eu já testei e eu posso queimá-lo assim, tanto por cima de alguma coisa, como empilhados, na vertical. Eu posso colocar que eles não empenam. Então, é uma peça que eu já conheço, eu já sei que eu posso colocá-la assim e que não tem problema. Então, eu sempre aproveito os espacinhos com ele para queimar dessa maneira, menos menos preocupante, né, do que os outros pratos que eu tenho que queimar certinho. Agora eu acrescento alguma coisinha ali nos espacinhos que sobraram. Importante, eu nunca encosto nada nas paredes do meu forno para não danificá-lo. Então ele já tem muitos anos, mas você pode perceber que as paredes dele estão intactas. Eu tenho sempre esse cuidado. Então, eu coloco essas peças que não tem tanto problema, ó, tá vendo? Posso colocar elas de qualquer maneira ali que elas não empenam, não entortam, não racham. Então, eu coloco ali e agora, finalizando o forno, eu já vou fechá-lo. Então, agora eu vou mostrar como a gente desmonta o forno que acabou de queimar os biscoitos. Então, aqui eu vou desmontando o forno. Se você reparar, eu tô tirando as peças e colocando numa prateleira. Essa prateleira, ela tem um tecido em cima, para não ficar muito gelado e não dar muita diferença de temperatura de saindo do forno para a prateleira. Então, eu sempre coloco. É claro que esse forno já tá frio, ele tava com 55 graus a hora que eu abri, então ele tá super frio. Mas, de qualquer forma, eu tenho esse cuidado em acomodar as pecinhas ali. Então, eu já vou organizando, vou tirando as prateleiras e já colocando no lugar certo, porque a hora que termina de desmontar o forno já tá tudo organizado.
Então aqui o forno já totalmente vazio, né, eu vou fechá-lo para uma próxima queima. É importante, eu sempre deixo ele desligado, disjuntor desligado também, porque é uma garantia, né, para ficar seguro. E aqui todas as peças que foram retiradas e já estão queimadinhas, pronta para esmaltação. Agora eu vou montar um forno de esmalte com vocês. Esse forno eu vou queimar 1220. Se vocês repararem, todas as peças elas estão sem esmalte na parte de baixo, porque justamente eu apoio elas diretamente na prateleira. E se tiver com esmalte, elas vão grudar. Então, todas as peças eu sempre garanto que elas estão limpinhas embaixo para não grudar na prateleira. Coloco os meus pilarezinhos para distanciar as prateleiras, sempre lembrando que tem que ter uma folga para não grudar a prateleira na peça esmaltada. E vou colocando, vou montando aqui conforme as peças que eu tenho, sempre uma peça grande, intercalada com peças pequenas nos vãos. Então, aqui o forno já tá totalmente montado, tá vendo? Eu tenho os copinhos lá atrás. É importante deixar o termopar livre, desimpedido. As prateleiras distantes das peças para não grudarem, tá vendo? Coloquei mais algumas pecinhas e agora o forno tá prontinho para ser fechado. É sempre importante manter as distâncias certinhas, tá vendo? Nenhuma peça grudadinha na outra, senão vai ter problema após a queima. Do mais, tá tudo certo, eu já posso fazer o fechamento do meu forno. Agora eu vou programar o meu forno para 1220, que é o que eu vou queimar os esmaltes. Eu subo essa temperatura e eu vou colocar uma curva de queima que ele vai subir a 2,7 graus a cada minuto. Depois disso, eu vou colocar que ele vai ficar 15 minutos na temperatura final para terminar de vitrificar, para o esmalte ter uma coerência ali e o forno ter uma coerência de temperatura. Vamos ver agora se deu tudo certo? Perfeito. Uma esmaltação perfeita, sem problema. Aqui foi onde a gente aplicou o óxido. Esse bolzinho que nós fizemos o detalhe nele, também perfeitos. As minhas amostrinhas de cores também. Os copinhos que eu dei banho neles também estão perfeitos. Então, todo o forno tá perfeito. Os nossos apoios de talher.
Eu mostrei para vocês então todo esse processo de queima, conversamos bastante sobre isso, espero ter ajudado, que você não tenha mais dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E eu tenho certeza que quando você começar a fazer suas próprias queimas, você vai enxergar milhares de oportunidades ali, de possibilidades e vai curtir bastante todo esse processo. Então me conta aqui se você já faz suas queimas, se você curtiu o que aprendeu e se você ou já obteve resultados com suas queimas. Me conte aqui que eu quero saber. Até a próxima.